A gente voltou para resolver agora o exemplo 2. No exemplo 2 também vou fazer ele em duas partes. Primeiro o cálculo da média, depois o cálculo da moda, tá? Diferentemente da tabela do exercício 1, aqui na minha tabela, cada classe está dada por intervalo. Então, eu tenho uma variável quantitativa, tá? Que é o peso, que é indicado por um valor numérico. Eu posso calcular as medidas de posição, mas eu tenho um problema. Para o primeiro intervalo, eu teria as pessoas, ou seja lá o que for aqui, tá? Com peso de 70 até quase 74. Lembrando, se a barrinha está ao lado do número, aquele número faz parte do intervalo. Se não há barrinha, quer dizer que aquele valor faz parte do próximo intervalo, tá? Então, digamos que aqui eu tivesse demarcado o peso de um certo grupo de pessoas. Quem tem 74 vai entrar estatisticamente no segundo intervalo, tá? Então, aqui nesse caso, falar de moda média e mediana é difícil. Por quê? Porque eu não sei quais são exatamente esses quatro valores. Se eles são 70 quilos, se eles são 70 quilos e meio, se eles são 72 quilos, tá? Por isso, eu vou utilizar um valor que representa cada um dos intervalos. Nós já fizemos isso nas aulas anteriores e é exatamente o xi, onde o xi, para quem não se lembra, só para a gente retomar, é o ponto médio do intervalo, tá? Então, de 70 a 74, qual que é o ponto médio? É o 72, tá certo? De 74 a 78, ponto médio é o 76. Ponto médio é o valor do meio, tudo bem? Do 78 a 82, o ponto médio é o 80. Do 82 a 86, o ponto médio é o 84. E para terminar, do 86 a 90, o ponto médio é o 88. Só para a gente dar uma relembrada, como é que eu faço para chegar no 88, né? Existe um cálculo para isso? Sim, eu somo os extremos do intervalo. Então, nesse caso aqui, eu faria o 86 mais o 90, que daria 176, e dividiria esse resultado por 2. E aí, o resultado dessa divisão é igual a 88. Tudo bem? Então, quando eu tiver uma tabela com intervalos de classe, eu vou precisar do xi, eu vou precisar do ponto médio. E é esse valor que vai representar a classe. Então, quando eu vou falar da moda média e mediana de uma tabela com intervalo de classe, eu não uso o intervalo. Eu uso o ponto médio, que é o valor que representa o intervalo. Tudo bem? Agora sim, vamos aos cálculos então. Primeiro cálculo, o da moda. A moda é o MO, é o valor que tem a maior frequência. Então, no nosso caso aqui, ó, qual é a maior frequência entre os pesos? É o peso de 76, porque ele aparece 7 vezes. Então, nesse grupo de pessoas, a moda é ter 76 quilos, que seria o mesmo que estar no intervalo entre 74 e 78. Então, a moda aqui é igual a 76. Então, o 76 é o valor que representa o intervalo modal. Tudo bem? Vou colocar ele aqui, ó, ele tem o maior FI, onde esse FI é igual a 7. Então, aqui eu tenho o valor relativo à moda. Tudo bem? Vamos agora para a média. Para calcular a média nesse caso, basta seguir o mesmo procedimento da tabela anterior. Eu tenho que somar todos os pesos, mas eu não vou considerar o intervalo, vou considerar o ponto médio. Então, vamos lá. Aqui, então, eu tenho 4 pessoas pesando 72, mais 7 pessoas pesando 76. Veja que eu não me importo mais com o intervalo. Eu olho para o ponto médio e acabou. Tudo bem? Eu tenho 2 pessoas pesando 80. Tenho mais 6 pessoas pesando 84. E para terminar, eu tenho mais uma pessoa pesando 88. Tudo isso daqui vai ser dividido pela quantidade de pessoas, tá? Que nesse caso aqui é a soma do FI.
Se você quiser, se você preferir, sem problema algum, você pode primeiro calcular o total aqui na tabela. Então, vou colocar aqui, ó, o total, tá? É igual. E vou somar esses valores. 4 mais 7, 11. Com mais 2, 13. Com mais 6, 19. Com mais 1, 20. Aqui embaixo não precisa fazer a soma de novo, não. Ela já está pronta. Basta você colocar o 20. Tudo bem? Se quiser escrever a soma, sem problema algum, tá? Vamos dar continuidade, então, e vamos lá ao cálculo da média. Então, primeiro eu vou fazer as multiplicações. 4 vezes 72, 288. Tudo isso mais 7 vezes 76, 300. 300 não, desculpa. 532. Agora eu estou usando uma cola aqui do lado, tá? Aí 2 vezes 80, 160. 6 vezes 84, 504. E tudo isso mais 1 vezes 88, 88. Vamos lá, então, escrever aqui a divisão. Tudo isso daqui dividido por 20. A soma desses valores, a média é igual. Então, somando tudo isso daqui, vai dar, pessoal, 1.572. E esse 1.572 é dividido por 20. Nesse caso aqui, o resultado é exatamente igual a 78,6. Tudo bem? A gente vai só dar uma conferida aqui na calculadora. Então, aqui eu vou fazer o 288. Tudo isso mais o 532, mais o 160, mais o 504 e mais o 88. Resultado, 1.572. Eu vou fazer agora o 1.572 dividido por 20. Prontinho, 78,6. Tá certo? Pessoal, então para calcular, mais uma vez, ó, a média ou a moda de uma tabela com intervalo de classe, você segue o mesmo procedimento de uma outra tabela, com valores discretos, tá? Sem o intervalo, só que ao invés de utilizar o intervalo, você usa o ponto médio, que é o valor que vai representar o intervalo. Valeu? Daqui a pouco a gente volta para fazer o cálculo da mediana dessa tabela.